Boa noite! Boa noite, mulheres! Vamos lá, vamos iniciando o encontro hoje. Fazia tempo que eu não fazia live, eu tava com vontade de fazer. Oi Carla, pastora Carla, bem-vinda! Bom dia, boa tarde, gente. Deixa eu fixar aqui o nosso comentário sobre depressão pós-parto, para que quem for chegando saiba do que a gente tá falando hoje à noite, tá? Sobre depressão pós-parto. Como esse assunto chegou, né? Vou dando uma contextualizada aqui enquanto o Insta vai entregando para outras mulheres, e eu te convido a enviar, apertar ali embaixo no aviãozinho, caso tu pense, tu lembre de outras mulheres que gostariam de estar aqui hoje à noite conversando um pouco com a gente sobre esse assunto da depressão pós-parto. Na semana passada, algumas mulheres trouxeram relatos de como foram assistidas no seu pós-parto, e algumas trouxeram que elas se sentiram invadidas. E geralmente são o quê? Por outras mulheres, né? Foram invadidas, atravessadas no seu pós-parto, no cuidado com o seu bebê. Isso é algo que realmente pode acarretar um malefício para a mulher. Pode causar realmente uma desestrutura psicológica. Então, como a gente tava, né, em setembro, que se fala, né, setembro amarelo, sobre a saúde mental, senti vontade então da gente marcar essa live para falar sobre depressão pós-parto, tá? Então, quero começar trazendo assim, o que é, né? Quais são os sintomas? Como é que a gente vai ir identificando que a mulher... Boa noite, gente! Carol, Ju, Cassiane, Luana, tem bastante gente entrando aqui. Aqui acho que é a Dandara. Oi, Dandara! Bem-vinda! Vamos conversar um pouco então sobre depressão pós-parto, tá? Alguns sintomas que a mulher pode sentir depois desse parto, tá? Para ela ir identificando que ela tá sentindo, que ela tá com algum desequilíbrio a mais. Então a mulher, ela pode sentir irritabilidade, tá? Irritabilidade, impaciência, ela pode ficar explosiva, né? Irritada, assim, explosiva com as pessoas, com o marido, com o próprio bebê. Ela pode sentir pouca vontade, inclusive, de cuidar dessa criança. Ela pode sentir aquilo como um peso, como um ranço, uma sensação mesmo de peso, de desesperança, sabe? De falta, assim, de sentido, inclusive. Ela pode sentir, inclusive, sintomas físicos, sabe? Sintomas psicossomáticos. Ela pode apresentar algumas questões no corpo, questões de infecções vaginais ou alergias pelo corpo, uma queda de cabelo além, tá, do normal, muita dor de cabeça, ela pode começar a apresentar, tá, algumas questões assim também. Desinteresse sexual, tá, é algo assim que nesse pós-parto, é importante deixar claro que nesse pós-parto é muito normal que a mulher, ela não tenha tanta vontade de fazer sexo. É bem comum que os 2 primeiros meses, especialmente, a mulher não tenha vontade de se relacionar sexualmente com o seu parceiro. Porque ela tá numa simbiose, num envolvimento muito grande com o seu bebê. Especialmente se ela amamenta, tá? Ela tá ali com uma relação muito forte. Ela pode estar, inclusive, né, com questões assim, se ela teve um parto normal, ela pode estar se sentindo desconfortável, né? Pode estar sentindo alguma coisa de dores. Então é importante assim que se tenha paciência com a mulher nesse primeiro momento, porque esse desinteresse sexual nesses primeiros meses é normal. Só que quando passa do ponto, tá? Quando isso começa a se estender além desses primeiros, assim, 2, 3 meses, 4 meses, isso já começa a ser um ponto de alerta, tá? Então, assim, estima-se que 30% das mulheres, elas vivam essa depressão pós-parto. E essa depressão pós-parto, ela vem a se instalar nesse primeiro ano do bebê. Geralmente, assim, entre o primeiro e o segundo mês, a mulher, ela já vai
apresentar esses sinais de que ela está com depressão pós-parto, tá? E a depressão pós-parto, ela é diferente do baby blues. O baby blues, ele é uma tristeza que a mulher sente nesse início de maternidade, que é bem comum. 90% também das mulheres, elas vivem esse baby blues, é um processo de tristeza, que é muito comum a mulher chorar, ela chorar bastante. E às vezes ela não sabe nem exatamente pelo quê. E isso acaba entrando, às vezes, conflitando a mulher, porque ela pensa assim, nossa, eu tô aqui com o meu bebê, algo que eu queria, se foi desejado, né? Algo que eu queria, mas eu não estou me sentindo alegre. Eu não estou me sentindo alegre, eu tô com uma tristeza profunda. E isso é comum, isso pode confundir a mulher. Então, nesses primeiros dias, assim, de 5 a 10 dias, é comum a mulher trazer essa tristeza, trazer esse choro. E é importante que a mulher libere. Só que com o passar das semanas, essa tristeza, ela vai desaparecendo, ela some. Então há um reajuste hormonal, há um reajuste da rotina. Pensa quanta coisa, né, mudou aí nessa alteração da rotina da mulher. Realmente acontece uma morte interna, psiquicamente para essa mulher, porque ela vivia, especialmente se é o primeiro filho, né? Ela vivia para coisas dela, né? Pro seu trabalho, ou então ali com o seu relacionamento afetivo. Mas quando vem uma outra criança, isso vai exigir dela uma demanda afetiva e uma demanda física também muito forte. Então isso vai demandar dela e ela vai precisar tirar essa força de algum lugar. Para algumas mulheres, isso pode ser simples, pode ser fácil, pode ser algo fluido, mas para outras não. Então esse primeiro momento realmente é um momento assim de bastante ajuste, né? Bastante ajuste, bastante adaptação, que nesses primeiros dias vai se caracterizar esse baby blues, então esse processo de tristeza. Eu me lembro que na minha primeira filha, teve um momento que eu fiz ela dormir, eu consegui sair de perto dela e eu deitei no sofá e eu chorei muito no meu, né, naquele dia no sofá, e eu não sabia nem exatamente por quê. Eu acho que por tudo, por todas aquelas mudanças. Olá, Valesca, boa tarde. Por todas aquelas mudanças que estavam acontecendo na minha vida. Eu sei que o meu marido chegou em casa e ele, né, me perguntou, tá, o que tá acontecendo? E eu não sabia dizer. Eu só sabia sentir aquela dor, aquela tristeza, assim, e chorei muito, não sabia nem exatamente pelo quê. Então isso é muito comum, tá? Ainda que as mulheres às vezes não falem, né? E isso é um dos motivos pelo qual eu senti vontade, sabe? Da gente estar aqui, da gente conversar, da gente trocar. Porque às vezes essas coisas profundas que se relacionam a essa experiência da maternidade, aquilo que a gente vive dentro, aquilo que a gente sente, elas não são comunicadas. Não é tão simples assim, às vezes, tu encontrar uma pessoa para tu conversar sobre essas coisas. Justamente porque elas são tão profundas e às vezes a mãe que tá lá vivendo aquilo, ela não se dá conta daquilo, ou ela se culpa por estar sentindo, ou ela se distrai, ela prefere não perceber, ela não fala, ela tem vergonha de falar, às vezes porque ela acha que é só ela que tá sentindo aquilo. E, inclusive, essa é parte da magia, né, de se participar de encontros de mulheres, porque tu vai percebendo que as vivências que tu tem dentro da tua casa, da tua família, dentro da tua casa, né, corpo e mente, emoções, é muito parecido com o que outras mulheres passam. Então isso vai nos conectando e vai aliviando esse peso, que quando a gente fala de maternidade, ele é tão profundo, ele é tão forte, a gente cria uma idealização da maternidade, a gente quer ser a melhor mãe, né? A gente imagina essa maternidade super idealizada, né? Só que quando a gente vai chegar na prática, naquele exercício da maternidade, nem sempre ele acontece da forma como a gente imaginou, né? Pra ti que tá aí agora me assistindo, tu te identifica com essa fala? Tu te lembra de, nesse início desses dias de maternidade, né, de mãe, de sentir essa tristeza, essa vontade de chorar? Tu faz parte desses 90% de mulheres que sentiu esse baby blues, que é essa tristeza inicial desses 5, 10 dias, ou não? Tu sente que pra ti passou super bem e que tu não sentiu isso?
Oi, mãe, Silvia, bem-vinda. Então, né? Essa depressão, sim, Emily, tu te lembra disso? Foi terrível, olha. E tu te lembra assim como é que foi se tu conversou com outras mulheres com relação a isso? Se tu foi acolhida nessa tua dor, ou se tu te envergonhou, se tu não falou, se tu achou que tu não seria bem entendida, bem compreendida. Tu te lembra como foi esse processo? Eu não me lembro assim se eu falei com alguém. Eu acho que eu conversava muito com o Maicon, sabe? Eu gostaria, inclusive, sabe, de ter tido possibilidade de trocar mais com mulheres, assim, nessa época. Mas, ó, sim, bem acolhida. Que bom, querida. É isso aí. É tão importante, né, quando a gente se sente, né, recebida e acolhida, assim, nesse momento inicial, baby blues, né? Ó, tinha vergonha de falar isso para outras pessoas. Pois então, é isso que é mais comum. Às vezes a gente sente vergonha de se abrir, né? De achar que as outras pessoas não vão entender. Mas pensa, né, que a maioria das pessoas sente isso. Então, né, por quê? Por que esse processo, né, enfatizando assim, esse baby blues, ele é bem normal, tá? Bem normal, bem comum de nós sentirmos isso, mas passa, tá? Até uns 10 dias isso passa. Agora, quando não passa essa sensação de peso, né, de angústia de estar vivendo essa maternidade, às vezes uma vontade, né, de sair correndo, de não querer se relacionar com aquele bebê, uma desesperança, né, o por que isso acontece? Então, às vezes ele já inicia na gestação, tá? Nem sempre vai se desencadear durante a gestação. Às vezes, durante o pós-parto, às vezes já é antes, já é durante o processo da gestação. E o que acontece, né? Às vezes, isso vai desencadear por um processo, assim, de uma gestação de risco, alguma questão de parto prematuro, alguma má formação que a mulher que o bebê, né, acontece alguma má formação e a mulher precisa lidar com isso. Ou alguma morte de algum familiar durante a sua gestação ou nesse início. Algum processo de divórcio, de separação. Ou então a mulher, né, não se sentir apoiada pelo pai, o pai não estar presente. E isso traz um peso maior para aquela mulher, ela acaba precisando lidar sozinha, né, com tudo isso. Isso são coisas que trazem, né, que facilitam com que essa depressão ela vá se instalando, mesmo que a mulher nem se dê conta que ela tá vivendo esse processo depressivo. Porque às vezes a mulher vive a depressão pós-parto, a depressão, né, intragestacional, vamos chamar assim, e ela não se dá conta que isso tá acontecendo com ela, e isso se arrasta por anos. Por isso, inclusive, que eu disse, né, chamei que essa live seria inclusive para mulheres que têm filhos crescidos já. Porque essa depressão pode ter iniciado nesse período da vida dela e a mulher não percebeu, se acostumou com isso, achou que esse era o normal dela e seguiu a vida dela, né? Então, às vezes, também outra questão que pode suscitar essa depressão pós-parto é a mudança muito grande da vida profissional. Porque a mulher, ela vai precisar retirar uma parte da sua energia que está destinada nessa vida profissional para colocar na criança, para colocar naquele contato, naquele relacionamento. E aí, o que acontece quando a mulher tem a sua identidade muito voltada para sua área profissional? Quando sem a vida profissional, o que ela é? Ela não sabe, às vezes, quem eu sou além da minha profissão. E a gente vive numa cultura que ela incentiva demais essa realização profissional, né? Que a gente vá para fora, que a gente vai caçar, que a gente vai ganhar dinheiro. E existe aí, acaba criando, né, uma dualidade muito grande para a mulher, no momento que ela quer viver a maternidade, só que a maternidade ela é uma atividade não remunerada. Então, ela pode entrar num conflito interno sobre que valor eu tenho, que valor eu terei se eu não estiver gerando valor financeiro
Será que eu tenho valor se eu não estiver gerando um valor financeiro, um preço? E aí a mulher entrar num conflito dentro dela por ter que parar de trabalhar. Quando na verdade o que ela queria era estar trabalhando porque ela acha que assim ela vai ter valor. Então ela tá lá com uma criança pendurada que precisa dela e que no fundo ela também precisa daquela criança, mas existe um conflito mental de crenças, de que ela acredita que ela deveria estar num outro lugar. Então aquilo gera uma angústia muito grande, uma culpa dentro dela e ela ficar muito dividida. Então isso é uma questão muito forte que pode acabar acontecendo e desencadear a mulher por um processo de ansiedade muito grande, de ansiedade, né, de depressão. O que eu gosto de ver a depressão como um processo de queda no sentido de vida, no brilho de vida. Então tu imagina quando tu vem, né, na tua vida trabalhando e tu te desenvolve, e tu ganha um bom salário ou tu tá em ascensão na tua vida profissional e aquilo pra ti é algo muito importante, é algo que tu foi ensinada a fazer isso e a reconhecer o seu valor nisso. E aí tu tem um bebê, nasce esse bebê. E aí tu acaba precisando abdicar tempo e energia desse lugar e entregar para essa criança. Então o conflito que isso vai gerando dentro de ti, a culpa de que não, eu gostaria de estar com essa criança, de estar cuidando dela, mas eu preciso estar num outro lugar. Né? Então isso é algo que pode gerar uma ansiedade, né? Então essa depressão, a pessoa perde o seu sentido de vida. Ela pode acabar perdendo o seu sentido de vida, o brilho de vida, as cores da sua vida. E isso levar ela para esse processo depressivo que pode se estender por anos e por anos, né? Então assim, quais são os fatores de risco, tá? Para esse processo da mulher entrar em depressão? Tá fazendo sentido? Fazendo sentido para ti? Forte isso, né? Colocou a Silvia. Então, quais são os fatores de risco para levar a mulher para um processo depressivo? O primeiro deles é a baixa autoestima. Quando a gente fala sobre autoestima, a gente relaciona geralmente a questões de estética, né? E que sim, né, a estética influencia na nossa autoestima, mas estima, gostar. Então, autoestima, gostar de mim, a minha autoapreciação. Nesse início de maternidade, então a mulher ela vai se deparar com uma pessoa que se desenvolveu dentro dela, mas que ela não conhece. E ela vai precisar criar um relacionamento com essa criança, com essa pessoa. E ela não se comunica verbalmente. Então não é tão simples às vezes tu conseguir compreender, muitas vezes na verdade, não é simples tu conseguir compreender o que aquela criança precisa. Porque ela chora. Tu não sabe se ela chora de dor, de fome, de frio, de angústia, de medo. Tu não sabe o que ela tá precisando. Então tu vai precisar desenvolver naquele momento uma habilidade de sensibilidade mesmo, de uma linguagem não verbal, uma linguagem emocional, intuitiva com aquela criança, para tu conseguir desvendar o que é que ela tá sentindo. Só que se tu não confia na tua capacidade de sentir, se tu não confia na tua leitura sobre o que aquela criança tá expressando, isso tu pode ter muita dificuldade de se vincular com ela, de se sentir encaixada nesse lugar da maternidade. E aí que acaba entrando as pessoas que vêm para ajudar a mãe, né, nesse início assim de pós-parto, porque a mulher durante a maternidade, durante a gestação, ela tá num momento sensível, sim, fisicamente, emocionalmente, e depois do parto, especialmente. Se a gente pudesse ver o buraco que tem dentro do útero quando sai a placenta, a gente iria esperar que essa mulher ficasse de repouso, porque ela tem um buraco mesmo, um buraco dentro dela, que se a gente visse do lado de fora a gente ficaria apavorada. Então ela precisa de um cuidado realmente, de que alguém, né, ajude ela na alimentação, ajude ela a preparar, né, a refeição, a arrumar as coisas da casa, a casa fica uma bagunça, então ela precisa disso. Só que às vezes a pessoa
que vem ajudá-la, que vem apoiá-la nesses processos, ela acaba querendo cuidar do bebê, ao invés de cuidar da mãe e da casa. E ela às vezes passa mensagens, nem sempre explícitas, às vezes são mensagens subliminares de que essa mãe não sabe o que ela tá fazendo. Então a mãe ela pode ficar insegura quando ela vai dar banho no bebê. E aí ela tá ali, não sabe direito como é que segura aquela criança que tá toda molenga, a gente esquece que aquela criança tava toda, né, apertadinha dentro da barriga, mas a mãe ali, de primeira viagem especialmente, né, ela acaba tendo medo de segurar aquele bebê e ela pode pedir para que outra pessoa dê banho ou alguém vendo a inexperiência óbvia, né, e esperada daquela mulher, vem e diga, deixa que eu dou banho. E aquela mulher dá espaço. Se ela já é um pouco insegura, tá? Se ela é um pouco insegura quanto à sua capacidade, ela dá espaço para aquela mulher. Que geralmente é quem? É a mãe da mãe, né? Ou a avó da mãe, ou a sogra. Geralmente, né, são essas três figuras que aparecem nesse cenário. Então ela acaba interferindo, mesmo querendo ajudar. Então, assim, a boa ação, ela às vezes atrapalha muito. E aquela mulher, ela acaba saindo de cena e ela, a depender, né, das suas capacidades de lidar com todo esse processo que é muito profundo que tá acontecendo dentro dela, ela pode ficar cada vez mais insegura. Aquela mãe, né, que lá diz, olha, tu tem que fazer de tal jeito, ou esse mamar não tá bom, essa teta, a criança não tá pegando direito, ou tu não sabe pegar, tem que pegar assim, tem que pegar assado. É claro que é importante a gente tem com quem aprender. É legal, é importante isso, é um conhecimento ancestral que vai se passando. Só que essa mulher que tá ali como uma doula, tá? Uma doula pós-parto, ela tá ali para servir a mulher. Então ela precisa fazer isso com muita empatia, com muita sensibilidade, sabe? Inspirando a mulher, encorajando a mulher a encontrar os seus próprios caminhos. Porque ela já tá sensível, ela já tá lidando com muitos conteúdos que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente. Então essa pessoa que tá ali auxiliando, ela precisa ampará-la, encorajá-la, incentivá-la, pode sim servir de modelo, né, de inspiração, mas não como alguém que cobra ou que de alguma forma critica, porque a crítica, ela mina a autoconfiança daquela mulher e ela às vezes é no tom de voz, é no jeito de falar, né? Só um pouquinho deixa que eu faço, ou olha bem, né? Fica olhando que eu vou te mostrar como é que é, às vezes num jeito crítico, sabe? Ou não tenho certeza se tu sabe fazer isso, enfim, lembra aí como é que foi o teu processo, eu te convido agora aí lembrando, sabe? Como é que foi quando tu teve o teu bebê? Ou se tu ajudou alguma mãe depois do bebê que nasceu, como é que foi? Tu te lembra como que tu agiu? Ou como que tu recebeu esse cuidado? É por isso que aqui, nas práticas de yoga, que são, né, para gestação, para mulheres que estão se preparando para engravidar e mulheres que já estão grávidas, a gente fala sobre todas essas coisas, inclusive sobre o plano de pós-parto. A gente fala de plano de parto, mas também o plano de pós-parto, que é a mulher começar a se dar conta de que ela vai viver essas experiências e se ela quer estar com alguém nesses primeiros dias. E se ela quer estar com alguém, o que ela espera desse alguém, tá? E se isso for comunicado de forma antecipada, melhor ainda, para que essa pessoa que vai ocupar esse lugar saiba que lugar é esse, o que está sendo esperado dela e que essa pessoa já saiba, né, como o que ela precisa, talvez, inclusive, observar na sua tendência de personalidade. Se ela já sabe que ela é controladora, que ela é crítica, então, já vai fazendo esse desenvolvimento, né, esse refinamento de saber que tu tá lá para cuidar daquela mulher, né, que tá assim no momento de fragilidade,
e que precisa do teu apoio, tá? Precisa do teu apoio. Então, às vezes, essa questão da autoestima também vem com relação ao próprio corpo, né? A mulher, às vezes, que é muito identificada, que gosta muito, que se relaciona muito com a sua forma física e depois se depara com aquela barriga de grávida, mesmo depois que o bebê já saiu, pode ser um choque para ela. Pode levar meses ainda para essa barriga voltar para o tamanho normal. Ou então a barriga fica com diástase, que é a marca, né? Aqui no centro. Ou então com estrias. Então esse é todo um processo que a mulher pode precisar ter que lidar. E que se ela tem esse apego muito forte com essa imagem física, isso pode acabar trazendo um peso, uma dor a mais para ela. Então, outro fator de risco são questões conjugais. Se a relação conjugal, ela não é de amparo, não é de cuidado, não é de incentivo, quando o homem não sabe que lugar ocupar dentro dessa triangulação, a mulher precisa do apoio do pai. Então, o pai apoia a mãe, para a mãe apoiar o filho, né? Então, se esses lugares, essas posições não estão bem claras, isso pode gerar muito atrito. A mulher pode acabar também cobrando desse pai que ele faça coisas, quando na verdade o que ela queria dele era cuidado, era carinho, era colo pra ela chorar, sabe? Um colo pra ela chorar. Às vezes ela briga com aquele homem porque ela quer que ele dê banho na criança, mas no fundo ela não quer que ele dê banho na criança. Ela quer dar banho na criança, mas ela quer depois poder chorar a tristeza de toda essa mudança que ela ainda tá se adaptando. Então, assim, ela tá ali naquele relacionamento que às vezes esse homem pode ser um pouco agressivo, ou ela pode estar tendo que lidar com traições. A mulher que acaba se afastando, acaba deixando de ter vontade de ter relações sexuais, pode acabar lidando com esse medo de ser traída, e às vezes isso de fato acontece. Então tu imagina a mulher que já tá com todo esse processo, né, lidando com todas essas questões de transformação profunda, porque a maternidade, ela é um renascimento. Então tu era uma antes, e depois, quando vem essas crianças, essa criança, né, tu vai te abrir para um outro universo. Eu trouxe ali no meu espaço. Aqui voltou. Vocês estão me ouvindo? Então é como se a mulher abrisse assim, ó, uma porta para uma varanda de casa que antes ela não mexia, agora ela vai começar a olhar tudo que tem ali, ela desconhecia. Então abre todo um aparato para ela de coisas novas, né? Então, se além de tudo isso, ela ainda tem que lidar com infidelidades do marido, com brigas, né? Às vezes com violência física. Então isso é mais uma questão bem difícil que pode acabar levando a mulher, né, para esse processo depressivo. Mais um outro ponto que eu elenquei aqui é o parto. Um parto traumático também pode ser algo que vai mexer muito forte com essa estrutura de identidade e de valor da mulher. Um parto é algo assim, é uma experiência muito transformadora mesmo, de verdade, que pode servir como um processo de cura muito profundo da sexualidade daquela mulher, porque se tu parar pra pensar, não sei se tu já parou pra pensar, quando houve a concepção foi uma relação sexual, o bebê entrou, né, ali, o espermatozoide entrou, formou um bebê e a gravidez aconteceu. Essa relação sexual, o fruto dessa relação sexual, né, vai se desenrolar no parto. O parto, ele é um ato sexual, ele é uma explosão de sexualidade daquela mulher. E quando ela vive isso de uma forma bem amparada por profissionais, isso é algo que pode trazer, sim, um processo de libertação, de cura muito grande para ela. E se ela viveu um mau assessoramento desse processo, se ela viveu violências obstétricas, se ela foi levada para uma cesárea desnecessária quando ela estava preparada, queria, né, queria e podia viver um parto normal e viver toda essa explosão de cura mesmo que um parto pode ser, isso pode ser muito, muito forte para a mulher e abalar a sua visão de si mesma, a sua identidade. Porque esse processo de pós-parto, de puerpério, é um processo de morte, de renascimento. Quando a mulher vive um parto na sua plenitude, naquilo que ele pode ser, ali naquela experiência, ela cria, ela descobre, ela gera uma força motriz dentro dela que vai servir de alimento para ela viver o puerpério. Se ela foi capaz de
gerar uma criança, de parir uma criança, de viver os processos e a experiência interna que acontece dentro da mulher durante o parto, ela tem uma autoconfiança muito maior para passar pelos desafios do puerpério. Agora, se ela sente que ela foi violentada, e se de fato ela foi violentada, violências obstétricas, eu vejo violência obstétrica como um estupro que acontece de fora para dentro. Então isso pode ser muito, muito, muito desafiador para a mulher. Ela pode ter dificuldade, inclusive, de olhar para aquela criança, né? De lidar com ela, com tudo que levanta, que emerge dentro dela. Então, por isso esse cuidado, né? Quando a gente vai ter um filho, quando a gente vai se preparar para gestar, é já tu começar a pensar, se colocar nesse lugar de protagonista do teu parto, né? O que tipo de parto eu quero ter? Que profissional eu quero ter? Eu vejo às vezes as mulheres se colocando assim, como alguém que fica completamente, realmente anulada, submissa dentro daquilo que o médico traz para ela, esquecendo que o médico, ele é um prestador de serviço, assim como um cabeleireiro, assim como, boa tarde, Kellen, que bom te ter aqui. Então, assim como um cabeleireiro, assim como um mecânico, assim como um dentista. Então, tu vai nesse profissional porque tu quer um serviço. E tu vai observar, prestar atenção se esse profissional, ele vai prestar o serviço que tu quer, que tu precisa, que tu tá buscando. Então, é a mesma coisa no médico. Quando tu vai procurar um obstetra, tu precisa observar isso. Se ele tem a capacidade de se enxergar como o auxiliador, como alguém que tá ali para tornar possível, para facilitar o teu parto, que o parto é teu, tu é protagonista do teu parto, tu vai viver o teu parto, e ele tá ali, se Deus quiser, para não fazer nada, para garantir que a segurança aconteça, se estabeleça entre vocês, não é para fazer algo por ti, não, isso quem faz é a mulher e o bebê. A mulher e o bebê. Então, assim, se essa assessoria de parto não acontecer de uma forma realmente cuidadosa, amorosa, respeitosa, né? Como se chama assim, o parto humanizado, um ser humano que tá ali, um obstetra, seja uma enfermeira ou seja um médico, né, com a capacidade de enxergar aquela mulher com desejos, com uma história e com a capacidade de parir, e que eu estou ali, né, aquele profissional está ali para fazer algo se necessário. Se ele intervenciona demais, ele pode sim acarretar em danos psicológicos muito profundos para essa mulher. E ainda existe, né, uma luta no judiciário para validar as violências obstétricas, porque ainda não são reconhecidas por todos os juízes, né? Por todas as varas. Não se tem ainda, pensa bem, essa noção de que o parto tem esse potencial e que a mulher precisa sim estar nesse lugar de protagonista. O parto é dela e aquele profissional está ali para auxiliar que isso seja possível. E que se ele não tiver essa consciência, ele pode sim ser o perpetrador de violências e de danos físicos e psicológicos na mulher. Então, muito cuidado, né? Muito cuidado com isso, com quem vai se colocar para viver essa experiência. Então, a gente pode procurar médicos, né, e enfermeiros, tanto na rede privada quanto na rede pública também. Existem hospitais do SUS que têm uma assistência diferenciada com relação a parto, como aqui no Conceição, em Porto Alegre. Então, eles são uma referência de parto, né? Tem um hospital, o Sofia, em São Paulo, que ele é referente, que ele é do SUS e ele é uma referência para o Brasil todo com relação a parto. Então, partos com experiências positivas não estão só na rede privada. Inclusive, violências também estão na rede privada. Estão muito fortemente na rede privada, tá? Também. Então, a gente precisa ter muita observação com relação a tudo isso. Porque aí que assim, a mulher dentro de tudo isso, então ela tá ali se descobrindo como mãe, precisando se enfiar, né, desenvolver essa comunicação, essa escuta, essa intuição materna, precisando ali encontrar um lugar para ela, para o marido. Ela também vai estar lidando com o complexo materno. Essa é a cereja do bolo e que eu adoraria que alguém tivesse me falado tudo isso antes, né, de eu engravidar. Não sabia. Isso iria tornar o meu processo todo mais leve, tá?
Sim, aqui é a Silvia, né? Hoje a gestante, em sua maioria, não tem esse ponto de vista. É verdade, é verdade. A gente tem ainda uma visão muito negativa com relação ao parto. Porque, de fato, o que chega a ser assustador? O parto, tu diz? Porque, assim, foi se passando muitas histórias de violências obstétricas que foram realizadas contra as mulheres. Então, as mulheres começaram a ter medo de viver o parto, porque aquelas mulheres que ficaram traumatizadas com relação ao seu parto, que receberam episiotomia, que receberam cortes, que tiveram parto a fórceps, né? Às vezes de forma desnecessária, porque aquele profissional não soube aguardar um tempo do desenrolar natural do parto. Então, aquelas mulheres foram violentadas, viveram situações tristes, difíceis mesmo. Eu vejo, como eu disse, como estupro, tá? Como estupro essas violências que as mulheres receberam. Então é natural que elas, numa intenção de amor e de proteção, elas digam: não viva isso, não viva, fuja disso. Só que o que é importante a gente dissociar, e por isso, né, falar sobre isso, dissociar um parto como algo violento de uma assistência violenta. Que é isso que geralmente acontece, são assistências violentas e não o parto em si que é violento. O parto pode ser sim uma experiência maravilhosa, eu digo que foram as experiências mais maravilhosas da minha vida. Eu sinto que eu renasci, eu me senti muito mais autoconfiante comigo, sabe, de lidar, de como eu consegui lidar com tudo que acontecia dentro de mim, sabe, sobre a experiência de estar parindo. Então eu sinto que eu desenvolvi muito autocontrole com relação às minhas emoções, o gerenciamento emocional. Eu ainda não fiz o relato de parto da Iris, que foi o meu segundo parto. Quero fazer sim, porque mais mulheres precisam ir, né, se abrindo para essa possibilidade de descobrir que o parto pode ser, inclusive, orgástico, pode ser uma experiência muito prazerosa, porque, como eu disse, o parto, ele é a finalização de uma experiência sexual que começou 40 semanas atrás. Então, o parto, ele vai mostrar muito sobre como a mulher vive a sua sexualidade. Deixa eu ver aqui. O protagonista é o médico e não a gestante. Mudou-se a lógica. Assustador como a mulher entregou o seu protagonismo. Exatamente. E essa, na verdade, é a lógica da medicina ocidental. É a lógica com que a gente vive os nossos processos de saúde. A pessoa sente, né, tá com um problema de saúde e ela vai Vai no médico para que ele dê um medicamento, para que ela tome aquele medicamento e pare, e cesse aquela dor. Ela às vezes não sabe, ela nunca parou para pensar, tá? Muito provavelmente a pessoa nunca parou para pensar quando aquela dor começou, por que será que aquela dor começou, o que essa dor tá comunicando para ela sobre o estilo de vida dela, sobre a alimentação física e emocional dela. Então a gente é acostumado a delegar a responsabilidade da nossa vida ao outro, a nossa mãe, ao nosso pai, ao nosso marido. Então entregar, né? Eu não vou fazer isso porque o meu marido não gosta, eu não vou me abrir para a vida porque eu ainda choro a dor da minha mãe não ter sido para mim o que eu esperei para ela, então eu não vou tomar o protagonismo da minha vida. Então, na verdade, quando a gente fala de parto, é uma coisa muito profunda, porque vai além. Isso revela o quanto a mulher se torna protagonista da sua própria história. Então a gente está num processo mesmo de descolonização do nosso corpo. Então isso, a gente poderia falar, na verdade, uma live só com relação a isso, né? Que é a gente começar a olhar para o nosso próprio corpo, para os nossos sintomas e ir desvelando esses segredos. Do que é que o meu corpo tá me mostrando, o meu ciclo menstrual, esse sangramento excessivo, essa TPM exagerada, o que isso tá mostrando sobre a minha saúde psíquica, a minha saúde física, né? E começar realmente a fazer esse processo de
Reapropriação é o meu corpo, são os meus sintomas, eu vou descobrir o que isso revela sobre mim. E isso é desenvolver um olhar, né? Um olhar espiritual, um olhar que busca o algo a mais. E nós, seres humanos, nós nascemos para buscar isso. Nós nascemos para buscar esse algo a mais. Então a gente pode viver todo esse processo já durante a gestação, já durante o parto, né? Já buscar esse algo a mais do que eu e o meu corpo somos capazes de viver juntos, tá? Então, assim, durante esse... Aí, voltando lá que eu tava falando, né? Nesse momento, pensa que a mulher tá nesse processo de já mudar esse mindset, de viver essa mudança, essa oscilação hormonal que acontece dentro dela. Ai, querida mamãe, ai, que amor! Então, nesse momento de gestação e pós-parto, o que vai vir à tona? O complexo materno da mulher. Ela vai acessar os registros que ela tem com relação à própria maternidade, sobre como ela viveu já desde a vida intrauterina dela, sobre como a mãe dela se sentiu durante a gestação, se ela se sentiu bem cuidada, acolhida, amparada, bem nutrida, como é que foi esse parto, como é que foi esse pós-parto, como é que foi todo esse processo, a vinculação dela com a mãe dela quando ela era bebê, como foi se desenrolando esse relacionamento dela com a mãe dela. E isso criou um registro, tá? Que dá molde para todos os relacionamentos da nossa vida. Isso se chama complexo materno. A gente se relaciona com as pessoas, com amigos, com namorado, com marido, de acordo com esse complexo materno que é moldado desde o início. Desde o início, na verdade, desde que estamos no ventre da nossa avó, no corpo da nossa mãe. Então, a mulher, ela vai precisar lidar também com conteúdos dessa época. Então, ela vai acessar o que na psicologia se chama de fome de amor. Fome de amor. Ela vai acessar isso, especialmente se ela não criou uma relação assim tão... de total nutrição. E ainda que é impossível, nem a mãe mais devota e dedicada vai conseguir entregar para aquela criança tudo o que ela quer e anseia, porque ela anseia por voltar para o útero e ter uma comunhão total. Então, né, tu imagina se aquela mãe já teve uma dificuldade de criar um vínculo com essa criança, quando essa menina que cresceu e hoje está grávida e gestante, ela vai lidar com esse arquivo. É como se abrisse uma pasta assim, plim! Tá aqui o teu registro de mãe e agora lide com isso. Então isso pode se tornar um desafio ainda mais para essa mulher se ela teve alguma relação de alguma fragilidade com a maternidade, né, que ela teve. Então, e se ela não viveu processos terapêuticos, porque quanto mais essa mulher foi trabalhada na terapia, já fez terapia antes, já olhou para esse lugar, mais suave tende a ser esse processo, tá? Mas isso vai abrir nesse momento. Eu lembro de mim, nas minhas últimas semanas de gestação, que me eclodiu uma lembrança da minha infância. Então, além de todo o processo que eu tava vivendo com relação ao meu marido, da minha família, com a minha enteada naquele momento, né, o meu medo de viver o parto, de pensar, né, será que vai dar certo, será que não vai dar certo, o que vai acontecer, será que vai doer, será que não vai doer, eu ainda tava lidando com aquela lembrança infantil que eu tinha de uma dor que veio pra fora. Então isso é um ponto a mais pra gente olhar e pra gente cuidar e pra gente entregar ainda mais a nossa compaixão, o nosso cuidado, o nosso zelo pra aquela mulher mãe, pra aquela mulher gestante, porque sim, ela tá lidando com muita coisa e às vezes ela não tem nem noção disso. Porque às vezes essas questões, elas acontecem muito no nível inconsciente. Ela tá nervosa, ela tá triste, ela tá com vontade de chorar e ela não sabe da onde vem ou por que vem. Mas são todas essas questões, tá? De complexo de materno, de medo, de parto, mas sabe que ela tá ali processando e digerindo. Por acaso tu que tá aí, te lembra de alguma coisa assim? De ter lidado, de alguma lembrança também ter vindo à tona?
na tua gestação, no teu parto, né? Depois desse pós-parto, com relação à tua mãe, né? Porque a nossa tendência é o quê? É ir lidando com aquela criança de uma forma automática, fazendo exatamente aquilo que fizeram conosco, ou então compensando aquilo que faltou para nós. Então a gente vai precisar mesmo de muita atenção, de muita, né, autoconsciência para a gente ir dissociando e reconhecendo, abraçando as nossas dores e entregando para aquela criança de fato o que ela precisa, enxergar, né, aquela criança. Uma água aqui que às vezes eu vou falando, só vai, né? Só vai, deixa eu ver. Então, todas essas questões que emergem nesse processo de pós-parto pode afetar, então, né, essa relação da mãe com o seu bebê, afetar o apego, né, essa relação de cuidado e de nutrição e realmente afetar, né, inclusive a amamentação, isso tudo, né, tá relacionado. Então, ela pode aí sofrer alguma dificuldade por todos esses processos que estão acontecendo dentro dela, mas que ela não tem noção. Que é isso que tá afetando. E que se ela tiver um olhar atento, especialmente de alguém, se ela perceber, olha, eu tô realmente muito desestruturada, eu tô com muitas emoções atropeladas, então que essa pessoa se dê conta e ela vá procurar alguém para conversar, para que ela consiga aí liberar, viver, chorar essas dores e estar mais solta, liberta, né, para viver essa maternidade com o seu filho. Aqui a Silvia colocando, não lembro, mas certamente teria passado batido, não tive esse aprofundamento naqueles momentos. Nós somos educados, a nossa cultura está muito assentada no externo, então nós não somos estimulados a fazer esse olhar interno e validar essas emoções e autorizar de que essas emoções existam, né? E de autorizar, porque às vezes a gente separa, essas emoções são boas, essas emoções são ruins. As emoções ruins eu não quero, então eu afasto e finjo que elas não existem. Ou inclusive eu racionalizo, não, eu não preciso sentir isso, eu não preciso sentir tristeza, eu tô com meu bebê no colo, tá tudo bem. Mas não adianta, porque a saúde psicológica, ela exige que a gente sinta o nosso emocional, que a gente deixe ele desaguar. A cura precisa de lágrimas. Só racionalização, só pensamento não cura. A gente precisa comunicar, a gente precisa chorar, a gente precisa verbalizar, soltar, abrir espaço para que de fato esse processo de cura ele se estabeleça, né? E algo importante assim de trazer é que quando a gente olha assim para essa questão de maternidade, é importante a gente lembrar e se dar conta de que assim como nós temos as nossas feridas com relação às nossas mães, a nossa mãe também tem ferida com relação à mãe dela. Então, a gente lembrar que no fundo nós somos pessoas que sofreram muitos traumas, viveram, né, muitos traumas, muitos processos, assim. Então, lembrar que essa mulher, ela é humana, ela é real, ela tem dores, que ela não soube dar tudo aquilo que ela tinha porque ela estava traumatizada. Às vezes a gente tem a ideia de que a gente é saudável, de que a nossa mãe, que nosso pai sabem as coisas, sabem tudo, que eles são já pessoas plenamente desenvolvidas, plenamente amadurecidas, mas não é verdade. Não é verdade. O amadurecimento, ele às vezes para, às vezes no estágio muito inicial lá na infância, justamente por a gente não fazer essa comunicação desse olhar interno, dessa experiência que eu vivo dentro de mim de ser eu, de ser Vanessa, né, de ser Silvia, de ser Thalia, né? Então a gente precisa olhar para tudo isso para que a gente de fato amadureça e reconheça a humanidade da nossa mãe, do nosso pai. Deixa eu ver o que mais aqui. Cresci ouvindo meus pais falando sobre o parto traumático que nasci. Acho que inconscientemente levei minha gestação para cesárea para não passar pelo processo. É bem provável. É bem provável.
né? E inclusive é natural que a mulher, né, como uma autoproteção, ela queira fugir de experiências que têm esse potencial de ser tão sofrido, né? Então, por isso, assim, a gente ter essa conversa, a gente ir espalhando, né, outras histórias com relação a esse assunto, eles têm mesmo, eu tenho mesmo essa intenção, sabe, de trazer essa possibilidade. Olha, tu tem escolha, pode ser diferente. Quem sabe num outro filho, se tu sentir o chamado, né, de viver uma outra experiência de gestação e de parto, né, de maternidade, tu já possa se abrir para isso, inclusive viver um resgate que já vem lá da tua mãe, já vem do teu próprio parto, já vem depois do parto do teu primeiro filho. Então pode ser realmente algo muito profundo, algo muito lindo, né? E eu tenho plena certeza de que o parto, ele pode ser, sim, essa experiência. E é por isso, inclusive, que eu, né, me senti assim tão chamada a começar a fazer, né, yoga para gestação, para que as mulheres já antes mesmo de engravidar, elas já comecem a olhar para esse lugar, já comecem a se preparar, sabe, para ir dissolvendo os seus medos. Eu comecei a olhar para parto muito antes de eu ter o pai do meu filho. Eu já olhei parto, né, fui olhar como é que era uma cesárea, um parto normal, para escolher, tá, que experiência eu quero viver, né? Fui olhar assim, bem pra ver que experiência eu quero viver, o que tem de possibilidade. Então, a gente começar a fazer esse movimento, assim, né, de retorno e sempre com amor, né, com amorosidade com a gente. Lembrando que a gente fez o melhor que a gente sabia naquele momento. E sempre é tempo da gente ir se reorganizando e aprendendo coisas novas. É isso que nos faz crescer, no fim das contas. É a gente ter essa abertura de olhar, de sentir, de chorar a própria dor, de chorar as nossas falhas, de chorar a nossa ignorância e esvaziar isso dentro do coração para que a gente se abra para novas possibilidades, para que a gente se preencha. Então, agora, né, trazendo, afinal, né, então, depressão pós-parto, o que fazer como uma prevenção, como um tratamento? Então, a primeira coisa, né, é um processo de alimentação física. Então, é alimentos nutritivos, alimentos vivos, né, alimentos saudáveis, dá preferência para alimentos que vem da natureza. A gente descascar mais do que a gente desembalar. E não só esse processo de alimento físico, mas também de alimento emocional. Porque o alimento emocional, ele também constitui as nossas células. A gente reflete, né, aquilo que a gente vai se alimentando emocionalmente. Então, algo que é bem importante é a gente estar em lugares de troca como esse, especialmente com outras mulheres. Então, a gente ter possibilidade de escutar e também de compartilhar, de mudar a ambiência. Isso é uma forma tanto de prevenir essa depressão pós-parto, como de tratar essa depressão pós-parto quando a mulher tá lá com o seu bebezinho. Ela encontrar um lugar, uma rede de apoio onde ela se sente assim assistida, amparada, para trilhar esse processo, porque ela vai viver essa experiência. Só que quando tu vive uma experiência que ela é desafiadora, sabendo que tem pessoas lá que torcem por ti, né, que te escutam sem um julgamento, que te escutam sem um açoite, que elas não estão lá para dizer o que tu tem que fazer, elas estão lá para ti. Isso esquenta o coração de uma forma assim muito profunda. Então, rodas, né, de mulheres, como a gente tem aqui, como eu conduzo aqui as rodas dos florais da lua, como vamos ter agora a tenda dos florais, é algo que acrescenta, tá? Vivifica muito a mulher, traz força, traz esse amparo. As práticas de yoga também, a mulher já ir preparando assim o seu corpo, a sua mente, abrindo espaço dentro de si para viver esse processo de gestar. Então aqui na Complementares também tem a prática, né, de yoga para gestação na quinta-feira às 18 horas. A mulher, ela também pode procurar um lugar, uma igreja, tá? Uma igreja católica, uma igreja evangélica, seja o que for, um lugar onde ela vai lá para ir desenvolvendo, reforçando a sua fé.
Porque quando tu passa por um momento difícil, mas tu te sente sustentada por algo maior, isso te traz um propósito. Isso te traz, assim, uma força a mais. É como se alguém, né, te colocasse uma força mesmo e tu te sentisse mais forte. Então a fé, ela te traz isso. Então procura lugares, ambientes, né, onde tu consegue te sentir essa força mesmo, e tu sente o efeito disso na tua vida. Então algo real, sabe? Para que tu possa ir desenvolvendo uma autoconfiança e um autocontrole, sabe? Para tu saber que em alguns momentos tu pode te desesperar, que tu pode chorar, que tu pode liberar tudo isso, que ao mesmo tempo tu tem capacidade de lidar com aquele momento de raiva, que tu não precisa extravasar batendo na criança ou xingando o teu marido. Tu vai encontrar um lugar para desaguar esse maremoto que tá dentro de ti, sabe? Desaguar isso para depois ir entrando dentro desse centro, sabe? Eu compartilho assim contigo que quando eu tive a Liz, que foi minha primeira filha, foi bem desafiador. Eu vivi muita frustração, assim, nesse momento de pós-parto, porque mudou muito a minha vida. E ela ficava muito grudada em mim, mais do que eu tinha capacidade emocional de dar e de ser pra ela. Então era muito difícil, eu não conseguia sair, ela não aceitava que eu fizesse ela dormir e colocasse ela na cama, por exemplo. Então tinham coisas assim que me demandava muito, que foi muito difícil, foi muito desafiador. E que eu precisei mesmo, sabe, um dia pedir para que Deus me ajudasse. Eu vivi um processo assim eu senti assim que eu precisava fazer uma meditação, tá? Faz essa meditação. É uma meditação com música e com movimento que eu gosto muito. Então, eu senti que eu precisava fazer 3 dias, assim. No primeiro dia, eu fiz a meditação e me veio um insight forte. Eu não me lembro agora qual era, mas me veio uma imagem, assim. No segundo dia, quando eu terminei essa meditação, me veio assim, ok, agora você fala com essa mulher. Fala com essa profissional, com essa pessoa. E assim eu fiz. E aí, no terceiro dia, eu fiz essa meditação. E no final eu senti de me ajoelhar no chão, prostrar minha cabeça no chão e pedir ajuda para Deus. E dizer, olha, sozinha tá muito difícil. Sozinha eu não tenho força. Por favor, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. E naquele dia eu sinto que quebrou uma coisa, sabe? Quebrou um vidro, algo que tinha entre mim e algo maior. E a partir dali realmente mudou, sabe? A partir dali mudou algo dentro de mim. E eu voltei a fazer as rodas de mulheres que eu fazia e que sempre foi algo muito, muito, muito maravilhoso pra mim. Eu me nutro muito nesses encontros com outras mulheres e troca com outras mulheres. Então ali foi uma virada de chave, sabe? Então, por isso eu te convido mesmo a estar, né, com outras pessoas, a experimentar se colocar mesmo disponível para desenvolver a tua fé, desenvolver algo maior, para que tu possa passar por um processo desafiador como é um processo de depressão, que eu já vivi em outros momentos da minha vida, inclusive. Então, a gente sentir essa ajuda, esse amparo é algo que vem restabelecer mesmo a tua força para passar. Então, né, se tu sentir de olhar mais para essas coisas, inclusive a constelação familiar é algo que pode te auxiliar muito a já ir liberando também esses nós de relacionamento entre você e a tua mãe, sabe? A gente pode utilizar bastante ferramenta, mas veja, sabe? Perceba assim, seja humilde e sincera contigo mesma e de ver assim, nossa, me faria bem conversar com alguém. Me faria bem poder conversar com alguém e ouvir alguém e te movimenta para fazer isso, sabe? Não fica nessa fantasia e nessa ilusão de que tu vai dar conta sozinha, que tu precisa dar conta sozinha, porque tu não precisa. Tu não é uma heroína, tu é uma mulher
que sangra literalmente, né? E que também sangra dor. Então a gente pedir ajuda é sinal, na verdade, de grandeza, é sinal de força, sabe? E para encerrar mesmo, eu queria te convidar a chorar, a sangrar, a pedir auxílio, a te colocar disponível para viver a maternidade como alguém que vai desenvolver algo dentro de si, como alguém que não tá pronta. Na verdade, tu não tá pronta. Tu vai aprender junto com essa criança. E esse filho que tá vindo pra ti é alguém para trazer vida, para trazer movimento pra tua vida. Então se abra para desenvolver essa visão espiritual sobre tudo aquilo que tu pode se tornar na tua vida. Arro? Amém? Gratidão, então, a todos vocês que estão aqui, que passaram por aqui, que pegaram, né, um pedacinho, às vezes entra alguém, pega um pedacinho, vai embora e assim é. Às vezes no nosso momento a gente só precisa de uma coisinha, aquilo, que seja como semente, sabe? Dentro do coração de você que passou aqui hoje e que isso fique aí nutrindo e criando raiz, tá? Um grande beijo e até mais.